Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha onde a gente está hoje, na Ecoterapia, aqui no IFMG Campus Bambuí. Isso mesmo, nosso episódio de hoje vai ser aqui, conhecendo esse trabalho incrível, com profissionais maravilhosos, extremamente capacitados, que fazem um trabalho, assim, espetacular, tá? Antes de mais nada, já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa o seu comentário, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, tá bom? Vai lá no Instagram, segue a gente lá, @podf.bambuí. Não deixa de compartilhar o nosso perfil também. A gente já lançou o primeiro episódio da nossa 4ª temporada, que foi com a APAE. Então, assim, espera esse episódio acabar. Volta e assiste o da APAE, que ele também tá muito especial, tá muito legal, com duas pessoas incríveis que eu admiro demais, tá? Então não perca, fica com a gente aí. A gente só vai ali pro picadeiro para mostrar de fato a ecoterapia e a gente já volta. Bom, pessoal, a gente já tá aqui no picadeiro, aqui na ecoterapia, com o Juninho e com o professor Marcos Rogério, eles que vão estar participando de uma parte do nosso podcast de hoje, né? Eles vão estar contando um pouco da história da ecoterapia, um pouco do funcionamento de hoje em dia, como que surgiu aqui, como que funciona, quem são os parceiros, quem são as pessoas que trabalham aqui. Então, primeiramente, obrigado, Juninho, obrigado, Marcos Rogério, por aceitarem o nosso convite de estar aqui com a gente, de mostrar um pouco da rotina para o pessoal. Eu queria que vocês começassem contando um pouco da história da ecoterapia aqui no IF. Certo. A ecoterapia foi construído o galpão e aproveitou as instalações que a gente já tinha do antigo Equinos no governo do professor Flávio, quando ele foi diretor. Só que não pensou em que teria que ter uma equipe, que teria que ter animais, só fez a construção. Essa rampa tinha sido feita diferente. Aí assim que o professor Rafael foi eleito diretor, ele convidou o Humberto, que foi eleito agora o novo diretor, para assumir o projeto de ecoterapia, e ele aceitou. Assim que ele aceitou, ele me convidou para vir participar desse projeto com ele. E eu vim em novembro de 2015, a gente veio para cá, eu e o Humberto. O Humberto já estava há um mês, mais ou menos, eu cheguei em novembro de 2015. Aí a gente já começou a projetar como que seria os atendimentos. Aí convidamos a Associação de Ecoterapia, que existe em Bambuí, para participar junto com a gente desse projeto de ecoterapia. Vieram 2 fisioterapeutas, uma fonoaudióloga e duas psicólogas. A escola estava cedendo o professor Humberto e eu, que de início, e depois que a gente começou os atendimentos, veio uma burocracia de como é que esse pessoal iria receber salários, porque a escola não tinha como pagar esse pessoal. A gente tinha que buscar parcerias ou uma ajuda externa para dar sequência aos atendimentos para esse pessoal receber. E não conseguimos esses convênios, algum acordo, alguma parceria, não conseguimos nada disso. Aí a maioria desses profissionais desistiram do projeto. Aí nesse momento chegou a Patrícia, a fisioterapeuta, esposa do professor Marcos, e a Yara, que é uma fonoaudióloga, que também veio participar do projeto. Vieram voluntárias. Depois a gente conseguiu uma parceria com a prefeitura e a prefeitura as contratou. Aí a gente deu início mesmo nas atividades de atendimento. Isso ocorreu em meados de 2016, quando a gente começou a atender os praticantes que estavam numa lista de espera que a gente tem, uma lista grande de espera de gente querendo uma vaga para ser atendido na ecoterapia. Aí o professor Humberto novamente foi convidado pelo diretor Rafael para assumir a assistência estudantil. Então ele abriu mão do projeto de ecoterapia, passou a coordenação para o professor Marcos, e a gente continua tocando esse projeto até hoje. Você quer falar alguma coisa, Marcos? Eu cheguei, só para lembrar aqui, eu cheguei também
juntamente com a Patrícia e a Yara. E nisso surgiu a possibilidade da gente buscar essa parceria com a prefeitura. E aí eu, Juninho, mais Humberto, nós corremos até a prefeitura e abrimos essa parceria. Nessa parceria houve as contratações, eles abriram uma licitação e nisso foram contratadas a Yara, a Patrícia e a Fernanda também, né? Nisso essas meninas continuaram conosco aqui e nesse tempo a Fernanda acabou saindo também e acabou voltando ao mesmo tempo que ela passou no IFMG, então hoje ela é cedida também pela prefeitura, pelo IFMG e não pela prefeitura. Nisso outros profissionais já passaram, né, inclusive aqui do IF, mas o projeto que atendia por volta de 3 praticantes até 2019 passou a atender a 60 praticantes por semana e hoje nós estamos numa média de 30 praticantes por semana. Em patologias variadas, né, desde um TDAH, um autismo, até um AVC, né, que tem dado um resultado muito interessante aqui. Inclusive, a partir do primeiro que nós começamos a atender, veio surgindo a demanda desses pacientes, que aqui é o praticante, né, de AVC, tanto AVC hemorrágico quanto isquêmico, né. Aqui no fundo, são 2 praticantes, né. Vou deixar o Juninho falar um pouquinho para vocês sobre esses praticantes que o Juninho ajuda nesses atendimentos. Esses praticantes que estão sendo atendidos nesse exato momento é a Águida, que está no cavalo Rafael, e o João Vitor, que está no cavalo Baio 6. O João Vitor é um TDAH, que é o nosso popular hiperativismo, então a gente tem que colocar regras, limites, para ele ter uma sequência, ter aquela disciplina. E a Águida é um autismo em grau leve, então já é mais fácil de você colocar ela nas coordenadas que a gente queira aqui no atendimento. É tanto que nesse exato momento a Júnior está fazendo um trabalho de argolas com ela no circuito que ela montou ali. A Júnior também é uma contratada da prefeitura, que é uma pedagoga, a gente estava esquecendo dela, ela chegou um pouco depois das anteriores que a gente disse, mas também é uma contratada da prefeitura. E essa parceria com a prefeitura, a prefeitura entra com o transporte e esses profissionais que são contratados dela. Nesse transporte, ele pega o praticante em casa, traz no atendimento e devolve em casa. Então não tem deslocamento, hora nenhuma, de sair para ponto, para algum lugar necessário para que o transporte venha até a ecoterapia. Sai de casa e devolve em casa. E essa parceria com a prefeitura a gente tem sempre a ganhar, porque sempre que a gente procura, eles nos atendem. É um projeto que o prefeito abraçou e está dando muito certo. E tenho esperança que, se o próximo não tiver uma mentalidade muito esquisita, que deixe o projeto rolar, que é um projeto muito bacana. Você vê uma pessoa que às vezes não tem autonomia dentro de casa, chega aqui, monta num cavalo e se vê montado num cavalo ali, que a gente tem um espelho no picadeiro. Isso para a gente pode ser uma coisa normal, mas para um praticante que tem uma patologia, às vezes, que impede alguma coisa, para ele pode ser uma coisa maravilhosa, que venha a só acrescentar objetivos que a gente tenta alcançar. A gente conheceu um pouco da história da ecoterapia, né? Eu queria que vocês contassem um pouco como que funciona a ecoterapia. Hoje a ecoterapia funciona 3 vezes durante a semana. Ela funciona na segunda-feira, das 7 às 11, à tarde, no período da 1 às 5, na quarta-feira, das 7 às 11, no período da tarde, das 13 às 17, e depois na sexta-feira, das 13 até às 17. Na verdade, nesse primeiro momento, na sexta-feira, está até às 15, mas nós estamos selecionando novos praticantes para estar sendo atendido, né? Só um
Esses novos praticantes que estão sendo selecionados para ser atendidos na sexta-feira, a gente deixou essa vaga de sexta-feira especialmente para alunos do IF, que a gente tem aqui dentro, que o NAPNE indicou para a gente. A gente está esperando o retorno do NAPNE para nos orientar quais os alunos que virão para a gente, quais as patologias que serão atendidas, para a gente completar esses atendimentos, que na segunda e na quarta a gente está deixando para a comunidade, e a sexta vai ficar para o campus Bambuí. Isso que o Juninho falou, comunidade, quando a gente fala prefeitura, não é só a prefeitura, então também tem a PAI. Então existem alunos que são da PAI, também são atendidos aqui, né? A sexta-feira que o Juninho falou, ela é muito importante porque dentro das escolas nós temos uma necessidade de alunos que têm autismo, dislexia, depressão, TDAH e que precisam também desse atendimento. Então nós precisamos também dar o retorno para a nossa comunidade aqui dentro do IFMG, né? O que vocês estão vendo aqui ao fundo é um atendimento, e esse atendimento é chamado de reeducação, educação e reeducação. Dentro da ecoterapia existem 4 módulos, que é a hipoterapia, onde a criança ou o adulto, ele precisa de uma equipe para estar ao lado dele, mais o cavalo, que na verdade quem faz a terapia é o cavalo. A ecoterapia é uma terapia onde se utiliza o cavalo para que ele possa fazer mudanças tanto psíquica quanto social no indivíduo. Então, nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com a reeducação, onde o indivíduo ele tem autonomia para guiar o animal e são passadas algumas atividades que eles precisam estar desenvolvendo no período de 30 a 40 minutos por semana. A cada atendimento que é realizado, ele ocorre de 30 a 40 minutos, que é a dose que o indivíduo precisa, que a criança precisa para aquela semana. Então, o ideal é que a criança ou o adulto não falte na outra semana, porque a sequência acaba sendo quebrada. Então, é importante que exista uma sequência durante o mês e toda semana eles recebam o seu atendimento, que eu falo que é o pinguinho, a dosinha do amor, que é o que o cavalo faz, né? Esse tempo que o Marcos colocou aqui de 30 a 40 minutos, há patologias, há casos de praticantes nossos aqui que não chega a esse tempo. São tantos impulsos que o organismo não resiste mais, aí você tem que parar. Porque se você dá uma carga muito elevada de estímulo, não é adequado às vezes pela patologia que o praticante tem. A gente tem que ter esse cuidado, e tanto que a equipe já é totalmente treinada para isso ocorrer. Durante o atendimento, viu que o praticante já está sensibilizado, a gente termina o atendimento. A gente não tem isso como regra de 30 a 40 minutos. Isso é mais ou menos o tempo que leva para o estímulo total do animal chegar ao organismo do praticante. Mas pode, às vezes, aumentar e, em alguns casos, a gente diminui isso daí. Na ecoterapia, outra coisa interessante que a gente foi conhecer, que ninguém conhecia ecoterapia até a gente começar isso daqui, é que a gente utiliza o cavalo trotão. O cavalo trotão, o estímulo dele é muito maior do que o cavalo marchador. A passo, até que não tem tanta influência o andar do cavalo, mas se você saiu do passo, que a gente tem 3 tipos de passo, que é o antepasso, quando o pé pisa atrás da mão, o sobrepasso, quando o pé pisa em cima do sinal da mão, e o transpasso, quando o pé do cavalo pisa à frente da mão. Então, cada um desses passos dá uma carga de estímulos. Então, cada praticante tem essa necessidade de a gente observar o passo do animal. Então, quando a gente já faz a avaliação do praticante, quando ele chega para nós, a família vem, detalha o caso, detalha tudo que a gente pergunta, a gente já analisa qual cavalo vai ser utilizado para esse praticante que está chegando. Na maioria das vezes, a gente já acerta de mão o cavalo que vai. Pode, às vezes, a gente mudar durante o decorrer desse atendimento, mas na maioria das vezes a gente consegue designar qual cavalo vai participar do atendimento do praticante. Indo para um lado mais científico agora,
vocês falaram muito sobre os estímulos, né? Eu queria que você explicasse para o pessoal o que são esses estímulos, como esses estímulos funcionam, por que em cima de um cavalo. Bom, quando a gente fala de ecoterapia, todo mundo acha que, poxa, está puxando apenas um cavalo com uma criança em cima. E não é bem assim. O que a gente vê é isso, né? Aos olhos, o que nós estamos vendo é isso. Mas, na verdade, esse cavalo está fazendo um movimento que é chamado de tridimensional. Ele desloca, ele faz deslocamentos, e nesse deslocamento ele joga o indivíduo para cima, para baixo, para direita, esquerda, para frente e para trás. Aos olhos, às vezes passa imperceptível, mas é um movimento que, ao andar, no nosso caso, o ser humano, ao estar andando, ele está fazendo esse movimento. Esse movimento é um movimento que vai estimular o indivíduo a retomar o andar dele, a estimular o cérebro e assim por diante. Esse movimento, então, a cada passada que o animal faz, ele faz ajustes tônicos que começam no quadril dessa criança ou adulto e que vai até o cérebro. Em uma sessão mais ou menos de 30 minutos, ele faz mais ou menos cerca de 21.600 impulsos nervosos, sendo que foram feitos mais ou menos 1.800 ajustes tônicos, e que é muito para o indivíduo. Por isso que a criança relaxa. É o que o Juninho falou. Às vezes não é uma regra de 30 minutos. Uma criança, muitas vezes, com 15 minutos, já recebeu aquela dosinha do dia e a gente precisa parar o atendimento. No caso aqui, do nosso atendimento que está sendo mostrado, que é o de reeducação, educação e reeducação, eles recebem muito mais, porque ele, na verdade, ele faz os 30 minutos realmente de sessão, né? Bom, não existe equipamento no mundo que faça o que o cavalo faz. Por isso que uma criança que é autista, que às vezes anda na pontinha do pé, ele faz com que, ao retorno da planta do pé, e faz com que aquela criança retome o andar de forma correta. Uma criança que muitas vezes não está andando, ele desenvolve estímulos e que faz com que essa criança desenvolva o andar novamente. Nós conseguimos fazer com que, vou dar um exemplo, estímulos sejam efetuados no cérebro, fazendo com que um indivíduo com AVC possa recuperar partes ou total de um movimento. É lógico que isso não existe uma regra, existe uma coisa que é o tamanho da lesão. Então, em lesões simples, a gente consegue ter um retorno muito interessante nesse tipo de atendimento. Mas aqui já passou atendimento de paralisia. Nós temos atendimento de paralisia cerebral, atendimento de AVC, atendimento de autismo, síndrome de Down, dislexia, crianças com TDAH, jovens com TDAH, depressão, né? Então são várias patologias que são atendidas. Aqui nós não usamos o termo paciente, e sim praticante, né? Então ele deixa aqui, sai um pouquinho daquela coisa da medicina, que está todo mundo de branquinho, né? E aqui ele está fazendo uma prática de ecoterapia, né? Numa equitação desenvolvida especialmente para o atendimento, né? O IF é um instituto que, um dos institutos, existem outros institutos que também têm a ecoterapia, mas nós somos filiados à Associação Nacional de Ecoterapia, que é a ANDE, né? Situado em Brasília. Outra coisa que estava passando despercebido, que é possível ver aqui, ó, alunos ajudando nos atendimentos. A gente tem isso muitos alunos da veterinária, do técnico agrícola e de zootecnia estão sempre aqui ajudando a gente. A gente tem hoje presente o Lucas, que é o bolsista nosso aqui do projeto, e a Brunelli, que também ajuda aqui quase que diariamente, está sempre nos nossos atendimentos. Outra coisa que a gente tem que falar muito isso daí, é que é um dos projetos que a escola abraçou muito, mas muito mesmo, porque teve uma repercussão muito grande a ecoterapia.
Hoje, dentro da cidade, a gente tem parcerias com selarias, com casa de ração, com núcleos de criação de cavalo, como o núcleo de Manga Larga. O nosso espelho, que está no centro da pista, foi doado para uma vidraçaria, que também é parceira nossa. Então, a gente não anda sozinho. A gente citou muito a prefeitura, mas a gente tem os parceiros fora da prefeitura, que qualquer hora que a gente chega solicitando alguma coisa, a gente sempre foi bem atendido, porque é um projeto que atende a comunidade. Então isso é bem visto lá e a comunidade está sendo recíproca com a gente. É lógico que só os profissionais da ecoterapia que não conseguiriam fazer esse atendimento de forma adequada e também no volume de atendimentos que a gente tem aqui no Centro de Ecoterapia do IFMG. Então entra os estagiários de veterinária, de medicina veterinária, zootecnia, os alunos da educação física, alunos do técnico agrícola, né? Então é muito importante. Alguns alunos recebem bolsa para estar aqui nos ajudando. E outros alunos passam não só pelo estágio extracurricular, como curricular, é o que está acontecendo nesse momento, de alguns alunos da zootecnia estagiando aqui também. Então, quando o estagiário vem trabalhar aqui, ele passa desde do momento dos cuidados básicos com os animais, sanidade com os animais, também com o próprio atendimento. Então, o aluno aprende a fazer o atendimento para que ele possa ter uma profissão, saindo daqui, se tiver oportunidade de trabalho, ele também possa estar trabalhando com a ecoterapia. Aqui no momento, a Júnia, que é a pedagoga, ela está trabalhando com a praticante e ela está fazendo o penso. O penso nada mais é que trabalhar algumas ações importantes e simples do dia a dia, como pentear, como escovar, como a higiene, né? Então isso é importante para os cuidados não só do animal, mas para uma criança ou um adulto que não tem movimentação, não tem movimentos finos na mão, ele também estimule esses movimentos com o tratamento dentro da ecoterapia. Então, após ela trabalhar com penso, o que ela vai fazer? Ela vai encilhar um animal que ela vai trabalhar, no caso aqui o Rafael. Esse animal veio de doação e ele veio do professor Rafael, que foi o antigo diretor, né? Que agora é reitor do IFMG. Ela vai encilhar o animal e após o encilhamento ela começa a fazer a atividade dela do dia, que é a da equitação. Então, Juninho, pode explicar pra gente aí o que está acontecendo? Isso, foi realizado o penso, que é o cuidar do cavalo antes de montar. Aí a praticante, a Águida, fez o penso, agora ela está selando o cavalo para fazer essa montaria. O penso é realizado, no caso que a gente disse de educação e reeducação, que a gente passa as práticas que devem ser seguidas por esses praticantes. Aí nisso eles vão aprender ter rotina de como que é feito as coisas para montar no cavalo, e essa rotina ela vai levar isso para o dia a dia dela, vai levar isso para casa. A Júnior já passou que a gente deve ser cobrado do praticante, quando erra nem sempre a gente já corre de imediato, a gente vai perguntando se está certo, para o praticante notar que tem um erro, ele mesmo vai corrigir esse erro. Ela está selando o cavalo, daqui a pouco ela vai montar. A sequência desde que o praticante chega aqui, ele vai lá no escritório, pega o capacete, vem com o mediador da sessão para o picadeiro, pega o cavalo e faz esse processo até montar. Tá certo, Águida, tá certo. Tá certo. Pode continuar. Pode continuar. Força. Você puxou? Vamos na próxima. Próxima. Águida, que lado que a gente monta no animal? Esquerdo. Na direita. Oi? Hã? Esquerdo. Isso. Lado esquerdo. Esses animais, todos os animais que trabalham em ecoterapia, não só no IFMG, mas qualquer lugar do país, são animais que são escolhidos não só pela sua docilidade. Para vocês verem a posição que eu estou aqui com ele, né? E o que a gente está trabalhando com esse animal. Então é um animal extremamente confiável.
Outra coisa, são animais que são escolhidos a partir dos 5 a 8 anos, porque esses animais saem da fase de jovem e são animais adultos agora. Então ele deixa de brincar. Então agora ele está mais concentrado, é um animal mais confiável. Os animais do IFMG, a grande maioria veio de doação da comunidade também. Então quando o Juninho e o Humberto foram iniciar o trabalho da ecoterapia, alguns animais vieram de doação. Vamos dar um exemplo. A Agropec fez a doação de 2 animais para a gente. E que até hoje fazem o atendimento aqui, né? São animais mais velhos. Lógico, nesse momento eles já precisam fazer uma troca desses animais, porque eles não conseguem atender da forma que atendia anteriormente, mas são animais que ainda conseguem fazer um atendimento durante a semana. Esse animal é um animal jovem, ele tem por volta de 6 anos, 7 anos, um animal que veio potro e que foi castrado aqui pela equipe do IFMG e foi preparado pela nossa equipe. Então, quer dizer, nós temos o conhecimento nessa preparação desses animais também. Então, a doma racional é utilizada e a gente prepara esses animais para que tenha toda a confiança de uma criança que não tenha movimento nenhum, até uma criança, vamos dar um exemplo, a Águida, que tenha capacidade de montá-lo sozinho. Hoje são 12 animais, mas a grande maioria não está trabalhando. Nós estamos deficientes de animais, apesar de ter animais, mas animais que não conseguem fazer atendimento de forma adequada. Nós estamos por volta de 5 animais fazendo atendimento. Inclusive, se você tem animal aí para doar, pode doar, viu, gente? Mas tem que estar dentro das especificações que o Marcos Rogério tinha dito antes. O animal precisa ser dócil, precisa ser um pouco mais velho, tá? Então, se você tiver algum animal que se encaixa e quiser doar, é só entrar em contato com eles. O que você pediu para ela? Aquela medida está bom. Isso. A mão bacana. Isso. Pode segurar a rédea direitinho e pode sair. Postura. Esse processo de doação, que foi falado aqui, que a maioria dos animais foram doados, na época que a gente iniciou o projeto, a gente não tinha como selecionar, porque a gente não sabia o que o cavalo ia virar aqui dentro do projeto. Hoje não, hoje a gente aceita a doação quando a gente está precisando, só que a gente avalia o animal antes dele vir, porque nem todo animal dá certo para ecoterapia. Pode ser manso, mas às vezes o atendimento, sendo que envolve mais gente, envolve um lugar diferente, às vezes o animal estranha. Então a gente avalia esse animal antes de aceitar essa doação. Mas a gente nunca teve um acidente grave aqui dentro. Cair de cavalo, quem anda a cavalo normalmente cai de cavalo, mas a gente nunca teve um acidente assim que tivesse que recorrer a uma ambulância, ao hospital, a gente nunca teve isso aqui. É tudo com segurança. O animal é adequado, a gente sabe a capacidade do praticante, então a gente não coloca ninguém em risco. É tudo calculado, tudo preparado pela equipe, que é uma equipe multidisciplinar. Agora eu gostaria que vocês... Coisa importante, só para completar, os animais trabalham segunda, quarta e sexta. Esses animais, então, nós precisamos cuidar da sanidade deles. Desde a alimentação balanceada até a folga desse animal ao estar trabalhando também. Então, vou dar um exemplo. Se ele trabalha na segunda, na terça-feira ele tem a folga dele. Ele não trabalha na terça. Ele trabalhou na quarta, ele não trabalha na quinta. Então, ele tem os momentos de lazer que vai ao pasto. Então, o ideal é que esses animais fiquem a pasto e a baia, e não só a baia. Um animal só de baia é um animal que estressa, é um animal que muitas vezes causa problemas dentro do picadeiro, muitas vezes. Não são todos, mas pode acontecer por causa do estresse. E aqui, no nosso caso, os nossos animais são extremamente calmos, justamente devido ao manejo desses animais. Gostaria que explicasse um pouco do que está acontecendo com a praticante ali. Como já foi dito, a Águida, ela tem autismo leve. Observe que a Águida, ela já é uma aluna de algum tempo nosso aqui, e ela já tem uma noção de equitação, né? Então ela já conseguiu absorver esses conhecimentos de equitação. O que a Júlia está fazendo com ela agora,
é uma sequência, ela mostra uma sequência para a Águida, né, de cor das bolinhas, e a Águida agora ela vai memorizar essa sequência e depois ela precisa colocar na sequência novamente. São retiradas as bolinhas e ela coloca na sequência. Isso é muito importante porque nós começamos a trabalhar uma coisa muito que é a disciplina e a atenção dessa criança. Bom, após fazer a sequência dela, ela volta para o picadeiro e ela vai fazer a sequência, seja de zigue-zague em volta dos cones. Nós utilizamos também na lateral do picadeiro os postes do picadeiro, e também no chão nós criamos formas para que ela possa passar no obstáculo e está estimulando essa coordenação motora dessa menina ou desse aluno em cima do cavalo, né? Porque ela tem que guiar o animal e ela tem que colocar o animal na posição correta. Voltou a Águida para a Júnior e agora ela precisa lembrar qual a sequência que foi trabalhado com ela, né? Se ela errou, ela volta de novo, verifica qual a sequência que foi, volta novamente até que ela acerte a sequência dela. Essa memorização ela é muito importante porque se trabalha com objetos que são do dia a dia e cores, né, que são coisas do dia a dia também, né? Não sei se vocês estão observando, mas no fundo do picadeiro tem um espelho. Esse espelho, ela passa pelo espelho e se observa nesse espelho. Ao montar o cavalo, gente, nós temos a sensação de liberdade, né, de uma sensação de plenitude, né, de domínio, né, e isso é importante nesse tratamento também. Então, além disso que ela está fazendo, ela também vai passar pelo espelho. Observe que aqui em cima nós temos alguns móveis que também são trabalhados com as crianças e adultos no picadeiro. Esse primeiro móvel, nós podemos trabalhar as cores, contar. E olha, só de trabalhar os movimentos finos, de levar uma tampinha de um lado para outro, ele já está estimulando a parte psico, né, pedagógica dessa criança. O do meio foram feitos com 4 garrafinhas de água, com cores diferentes e com alimentos que são do dia a dia: arroz, feijão, milho. E nós trabalhamos também uma coisa muito importante, que é o som, a identificação dos sons. Que ao chacoalhar, cada garrafinha dessa emite um som diferente. Então nós trabalhamos também com as crianças, um exemplo, autismo, e entre outros também. Então a Júnior volta novamente, porque ela havia errado, né? E ela volta novamente para repetir a sequência dela. Então, para uma criança que não tem atenção, ela é muito importante para desenvolver isso, né? E outros parceiros nossos também são as escolas. Isso que a Júnior fez aqui, a Águida leva para a escola. Lá a professora vai notar a diferença, na medida do possível, que ela consegue executar as atividades ou as deficiências para executar as atividades, e passa isso para a gente. A gente começa a trabalhar de acordo com o que os professores, a rede escolar passa, o que o praticante está tendo em sala de aulas para a gente trabalhar isso daqui, e o cavalo fazendo a parte dele. Isso vai ter um retorno magnífico na escola também. Outra coisa que a gente está vendo ali, o Lucas entrou na baia para preparar o cavalo para a próxima sessão. Quem está chegando agora é o Gael, é um autista, muito nervoso, é uma criança pequenininha de 3 anos, então está dando assim um pouco de trabalho para a equipe, mas a gente já está tendo algum benefício com o tratamento dele. Ele é recente na ecoterapia e já está tendo efeitos do estímulo do cavalo no tratamento dele de autismo, que hoje em dia está tendo muito.
Tá? A gente está vendo muito caso de autista na comunidade, está tendo demais. Então isso chega para nós todo dia, uma indicação ou de escola, ou da APAI, ou da prefeitura, ou da Secretaria de Saúde, está sempre chegando casos para nós aqui, e a maioria de autista. Então, dobrou. Vamos parar de onde a gente começou. A gente desviar o cavalo. Vamos lá? Certo? Tira. Não. Tem uma coisa primeiro, Agda. Ah, então eu entendi. Tem uma coisa antes de você fazer isso aí, você tem que fazer outra coisa, lembra aí? Isso. O que a gente já teve de ganho com a Agda. Agda, monta nesse cavalo novamente, por favor. Não, pode montar nele amarrado, não precisa soltar ele daí não. Pode montar nele amarrado. Monta nele, por favor. Pode descer, eu vou te fazer uma pergunta, quero que você responda. Você mudou o jeito que você montava quando você chegou na ecoterapia? Como é que você montava? Monta. Como você montava? Você ainda lembra? Isso, ela colocava a mão na parte traseira da cela. A gente passou a forma correta dela montar e hoje ela monta corretamente. Pode descer e monta de novo, Agda, por favor. Certo ou errado? Certo, o errado era só para a gente ter uma... Isso, pode montar. Não, só pode montar mais uma vez. Ok, pode apiar e tirar, desencilhar o seu cavalo. Vamos lá? Todo início de sessão ela faz o preparo e o encilhamento do animal e no final desencilha o animal para terminar a sessão. Você pode pôr isso no tambor, Agda, tá bom, tá? Pode tirar. Vamos lá, tira a cela, volta e tira a manta. Então, essa rotina, a gente tem elas em toda sessão, todo atendimento que ela vem. E isso ela vai levar para a vida pessoal dela. Já tive muito ganho com ela, né, Júnior? Sim, muito. Melhorou muito. Em relação à postura também, ela melhorou bastante a postura. Pode pegar esse cavalo, Vamos levá-lo para a baia. Pessoal, agora eu tô aqui com parte da equipe da ecoterapia e agora eles vão se apresentar pra gente finalizar esse episódio que foi lindo, que foi maravilhoso, foi muito especial. É um lugar que tem um lugarzinho no meu coração, porque eu já fui estagiário aqui também. Fiquei na parte de mídias, de gerenciar o Instagram, fazer foto, vídeo, enfim. Então, o professor Marcos Rogério vai apresentar um pouco da equipe aqui e eu espero que você tenha gostado desse episódio, mas não sai daí, espera até o final. Meu nome é Marcos Rogério, hoje eu coordeno o Centro de Ecoterapia do FMG Campus Bambuí. Eu sou nutricionista e sou biólogo e, além de fazer a parte de equitação, também sou membro da equipe na parte de mediação desses atendimentos, né? Eu queria falar um pouquinho de alguns profissionais que não puderam estar conosco. Então nós temos o professor Humberto. Humberto hoje já está fazendo a transição da direção, então ele não pôde estar conosco, mas Humberto é equitador e mediador também da ecoterapia. O João, que é psicólogo, ele é cedido pela prefeitura nessa parceria do projeto, né? Ele também é mediador.
Faltou também a Fernanda, que é uma colega nossa aqui da escola. Ela é fisioterapeuta e ela é cedida pela escola para nos ajudar nos atendimentos também. Então, acho que é importante a gente não esquecer das pessoas que estão por trás desses atendimentos, né? Vou passar para o colega Juninho e ele vai falar um pouquinho dele e vamos passando para os colegas, para cada um falar um pouquinho. Meu nome é João Teixeira, popular Juninho, todo mundo me conhece por Juninho, por João, acho que até minha mãe tem hora que esquece que eu chamo João. Eu estou no projeto desde o início, sou zootecnista e também sou mediador e equitador. Todos os animais são controlados e manejados por mim e pelos alunos, com a participação do professor Marcos, e a equipe está sempre engrenada. Todo atendimento, todo mundo tem conhecimento dos casos, que caso algum de nós não esteja presente, de qualquer um dos outros que estiverem, consegue fazer esse atendimento. Então, é onde a gente já falou durante a gravação, que é uma equipe multidisciplinar. Então, tanto todo mundo a par dos casos, dos praticantes, o atendimento nunca deixa de ser realizado por falta de um de nós. Muito obrigado. Vou passar para a Patrícia. Meu nome é Patrícia, eu sou fisioterapeuta, né? Eu estou aqui no projeto desde o início também. Inicialmente eu trabalhei voluntário, né? Depois eu fui contratada pela prefeitura e cedida, né? Hoje eu sou concursada pela prefeitura e sou cedida também, né? Eu sou responsável pelas avaliações juntamente com a Júnior, então a gente faz as avaliações dos iniciantes e aí a gente passa para a equipe, né, o estudo do caso para depois serem escolhidos quem vai ser a equipe, né? Eu sou mediadora e qual cavalo vai ser utilizado durante o atendimento. Olá, meu nome é Júnior, eu sou pedagoga do projeto. Então, eu iniciei em 2017 como voluntária e depois, consequentemente, eu fui contratada pela prefeitura e dei sequência aqui no projeto, né, com a equipe. E eu sou responsável em elaborar o material pedagógico que a gente utiliza nas sessões, confeccionar com a ajuda de toda a equipe. A gente, né, entra no processo de elaboração e vai afinando as ideias até a gente personalizar o material para cada praticante. Então, enfim, é isso. Eu vou passar para o Lucas. O Lucas é um aluno nosso da medicina veterinária e ele vai falar um pouquinho do trabalho dele aqui. Olá, como o Marcos mesmo disse, meu nome é Lucas, sou graduando no curso de medicina veterinária no 8º período. Sou estagiário aqui no setor de ecoterapia há 2 anos, onde ajuda a Júnior, o João, a Patrícia a auxiliar nos atendimentos, e essa é a minha função, além de equitação e tratamento dos animais também, sanidade, alguma medicação que é repassada também. Vou passar um pouco para a Brunella falar. Meu nome é Brunella, eu também sou estudante de medicina veterinária e eu sou estagiária voluntária aqui no centro desde o começo do ano passado. Eu faço as mesmas coisas que o Lucas, eu ajudo nos atendimentos e ajudo no cuidado com a tropa. Meu nome é Geralda, eu faço curso de zootecnia e eu auxilio aqui na ecoterapia, sou a estagiária e tem mais uma equipe que não pode estar presente aqui, mas a gente tenta fazer o possível aqui para ajudar no atendimento. Nós falamos muito na nossa equipe, falamos na ANTE e esquecendo de falar, toda a nossa equipe, que a gente diz multidisciplinar, é capacitada pela Associação Nacional de Ecoterapia, que é em Brasília. Todos os nossos mediadores fizeram o curso na ANDE, em Brasília. Eu acho muito importante a gente fomentar o seguinte: nós temos alunos aqui que são da graduação, do técnico. Esses alunos têm obrigações quando começam a estagiar conosco. Mas vamos dar um exemplo. O Lucas. O Lucas é um aluno bolsista do PIBEX. Então já entra o quê? Pesquisa, extensão, já também nos ajudando aqui. Então nós desenvolvemos os projetos
passamos pela avaliação como qualquer outro professor, qualquer outro funcionário da escola, dentro dos editais, e são selecionados. A Brunelli, ela não é bolsista, mas ela é aluna voluntária do projeto também. Então existem vários projetos que estão por trás dos atendimentos, né? O Eduardo falou que ficava por conta da parte de mídia. Hoje nós temos 3 estagiárias que estão fazendo esse trabalho. Então essas meninas ficam para a parte de administração e de divulgação da ecoterapia. E só para não esquecer, dia 4 de novembro vem aí a nossa 3ª cavalgada da ecoterapia. Essa cavalgada a gente tem o objetivo de arrecadar fundos para que a gente possa manter a terapia durante o ano. Então foi isso o nosso episódio de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado aí, você que assiste a gente aí de casa, no trabalho, seja onde for. Segue a gente no Instagram, @podf.bambuí. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, comenta esse vídeo, compartilha com todo mundo, porque esse episódio foi lindo, foi incrível, foi maravilhoso, com pessoas incríveis, pessoas capacitadas. E é isso. Eu te aguardo no próximo episódio. Não se esquece, a gente já lançou o primeiro episódio da 4ª temporada, foi com o pessoal da APAI, um episódio muito especial também. Então, acabando esse episódio, volta lá para poder assistir. A gente tem outras 3 temporadas também que já estão no ar, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então é isso, muito obrigado pessoal da Ecoterapia mais uma vez por ter aberto as portas, por ter aceitado o nosso convite. E eu espero que a gente possa gravar mais, ter mais outros episódios, ter mais parceria aí. E é isso. Um beijo. Obrigada.